Seja bem-vindo ao canal História na Profecia. Aqui você verá como a história mundial foi predita na Bíblia Sagrada. Sim, você descobrirá como a profecia bíblica tem se cumprido com admirável precisão no decorrer da história. Este é o 11º vídeo de uma série especialmente dedicada ao estudo do livro do Apocalipse. Temos o propósito de dissecar tudo o que for possível e estiver ao nosso alcance nesse intrigante livro das Escrituras, o último da coleção do Novo Testamento. Neste vídeo, continuaremos nosso estudo sobre as 7 igrejas do Apocalipse. Você aprenderá mais sobre o período histórico representado pela igreja de Tiatira. Como há muita coisa para se dizer acerca da carta à igreja de Tiatira, vamos dividir seu estudo em 2 vídeos, sendo que neste vamos identificar a instituição representada pela figura profética de Jezabel. Então, bastante atenção agora, pois nosso estudo já vai começar. Em nossos estudos anteriores, tratamos das primeiras 3 cidades para cujas igrejas João foi instruído a enviar seu livro, como também falamos dos períodos da era cristã representados por essas igrejas. Vimos que a igreja de Éfeso corresponde ao período do cristianismo apostólico, que podemos estender até o tempo da perseguição sob Nero em 64 d.C., ou, mais apropriadamente, até o tempo aproximado da morte do apóstolo João, perto do ano 100. Vimos que o período de Éfeso é caracterizado pela doutrina pura da igreja. Os apóstolos estavam vivos e eram os guardiões da fé. Em seguida, vimos que a igreja de Esmirna corresponde ao período do cristianismo imediatamente pós-apostólico, o qual podemos estender até o ano 313 d.C., data do Edito de Milão, pelo qual se deu liberdade de culto aos cristãos. A igreja de Esmirna é símbolo da era dos mártires e das tradicionais 10 perseguições gerais do Império Romano contra os cristãos. Depois vimos que a igreja de Pérgamo corresponde ao período do cristianismo que se estendeu do ano 313 d.C. até aproximadamente o início da Idade Média. A igreja entrara numa nova fase de compromisso com o Estado romano. O grau de exigência para a introdução de novos membros diminuiu sensivelmente e muitos pagãos não verdadeiramente convertidos passaram a ser batizados, fazendo com que costumes da sociedade pagã se infiltrassem mais fortemente na comunidade cristã. A igreja, não mais perseguida e agora, de certa forma, unida ao Estado, aumentou consideravelmente o número de seus integrantes. Em 380 d.C., o imperador Teodósio reconheceu a Igreja Católica como a única religião oficial do Estado romano. Menos de um século depois, em 476 d.C., o Império Romano do Ocidente deixou de existir, desaparecendo assim a figura do imperador na Europa, o que abriu o caminho para que o bispo de Roma aumentasse seu poder, principalmente após os francos terem se convertido ao catolicismo no final do 5º século depois de Cristo. Feita essa recapitulação das fases da história do cristianismo, representadas pelas 3 primeiras igrejas do Apocalipse, trataremos agora da carta à igreja de Tiatira. A cidade de Tiatira ficava na estrada entre Pérgamo e Sardes. Foi fundada por Seleuco I Nicátor no começo do 3º século a.C., como uma colônia militar macedônica, mas progrediu
e se tornou um importante centro de indústria e comércio. Tiatira ficou famosa por suas associações de artesãos, tecelões e tintureiros de lã e linho, por seus trabalhos em couro e também por ser um centro produtor de objetos de bronze. Aliás, é possível que na carta à igreja de Tiatira, Jesus se apresente como aquele que tem os pés semelhantes a bronze polido ou reluzente, como alusão à indústria de bronze daquela cidade. Não se sabe ao certo como e quando a mensagem do Evangelho chegou a Tiatira, mas o certo é que havia uma comunidade cristã estabelecida lá no final do primeiro século. O que sabemos é que a primeira convertida europeia de Paulo, Lídia, era provavelmente de Tiatira. Ela vendia mercadoria de púrpura, isto é, lã tingida, na cidade de Filipos, sendo possível que atuasse como agente da indústria fabril de Tiatira. Profeticamente, a igreja de Tiatira representa o período mais negro da história do cristianismo, a Idade Média e parte da Idade Moderna. Na carta ao anjo da igreja de Tiatira, Jesus reprova a liderança de seu povo por permitir que Jezabel corrompesse seus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas a ídolos. Como foi dito no vídeo 6, Jezabel foi uma princesa sidônia que se casou com o rei Acabe de Israel e que fomentou fortemente a adoração de Baal entre os israelitas. Jezabel era uma mulher moralmente devassa e idólatra. Sua influência em Israel levou milhares ao pecado aberto, à franca rebelião contra Deus. Como, em profecias simbólicas, mulheres representam igrejas ou comunidades religiosas organizadas, na carta ao anjo da igreja de Tiatira, Jezabel é símbolo de uma poderosa igreja doutrinariamente corrompida. Essa igreja caída espiritualmente ensinaria os cristãos a praticarem a idolatria e a serem infiéis a Deus e ao verdadeiro evangelho de Cristo. Para identificarmos que organização religiosa corresponde à figura de Jezabel no decorrer da história do cristianismo, basta reunirmos os dados que a carta a Tiatira nos fornece. É dito que Jezabel a si mesma se declara profetisa. O profeta é um porta-voz da vontade de Deus aos homens. Ao se declarar profetisa, Jezabel ostenta-se como o canal pelo qual Deus comunica sua vontade ao mundo. É dito também que Jezabel ensina e seduz os servos de Cristo a praticarem a prostituição, que nas Escrituras é símbolo de idolatria. Não é difícil entender a razão pela qual a Bíblia compara a idolatria à prostituição. Deus fala de sua relação com seu povo como um casamento, exercendo ele a função de marido e o povo de sua esposa. Quando os servos de Deus passam a adorar outros deuses por meio de imagens, esse ato é representado figurativamente como uma traição e uma imoralidade. É dito que Jesus concedeu tempo para que Jezabel se arrependesse, mas que ela não quis se arrepender, o que sugere que a rejeição dessa igreja doutrinariamente corrompida não foi abrupta de um momento para o outro, mas que decorreu de um longo processo de queda espiritual, no qual sua liderança teve tempo e condições para tomar medidas que pudessem reverter o mal. Também é dito que, por essa razão, Jezabel seria prostrada em grande tribulação, assim como os que com ela adulteram. A referência aos que adulteram com Jezabel remete a Apocalipse capítulo 17 e fala de Babilônia, a grande meretriz com a qual adulteraram os reis da terra. Considerando que Babilônia também é símbolo de uma igreja infiel, sua ligação com os reis da terra revela a união do poder religioso com o poder político. Aliás, Jezabel foi casada com o rei Acabe, o que também é um símbolo da união da igreja com o Estado.
Todas essas características reunidas apontam para a igreja cristã institucionalizada da Idade Média como a organização religiosa representada por Jezabel. A Igreja Romana não somente promoveu a idolatria, instruindo seus seguidores a praticarem atos de adoração perante imagens, como também os seduziu a comerem coisas sacrificadas a ídolos, o que parece simbolizar a perversão da Santa Ceia. Sim, pois a simplicidade dos símbolos do pão e do vinho foi transformada na complexa doutrina da Eucaristia, que é considerada pelos teólogos católicos como sacrifício incruento, em que, pela doutrina da transubstanciação, acredita-se que o pão e o vinho realmente se transformam na carne e no sangue de Jesus, ainda que preservem sua aparência de elementos feitos com o trigo e o suco da uva. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Considerando que os templos católicos exibem estátuas, quadros e crucifixos diante dos quais se acendem velas, queima-se incenso e fazem-se preces, a participação dos fiéis num ritual que é considerado um sacrifício incruento pode adequadamente ser considerado como comer coisas sacrificadas a ídolos. Os católicos reclamam da acusação de idolatria, reputando-a como injusta, pois alegam que as imagens que usam em suas igrejas são de figuras bíblicas, como as de Cristo, Maria, os apóstolos e os profetas, além dos mártires do cristianismo. Argumentam que isso nada tem a ver com o culto aos falsos deuses do paganismo, esses sim proibidos pelo segundo mandamento. Mas esse argumento não procede. De fato, no Antigo Testamento, o mesmo Deus que proibiu o culto a imagens de escultura e de fundição também determinou que anjos fossem desenhados nos tecidos internos do santuário, que querubins de ouro fossem fixados sobre o propiciatório da Arca da Aliança e que Moisés erigisse uma serpente de bronze no deserto. Mas há 2 episódios nas Escrituras que revelam que a prática da Igreja Romana constitui, sim, violação do preceito divino. Quando Jeroboão separou as 10 tribos do norte das tribos de Judá e Benjamim, fazendo surgir 2 reinos distintos, o reino de Israel ao norte e o reino de Judá ao sul, dizem as Escrituras que Jeroboão erigiu 2 bezerros de ouro, um em Dan e outro em Betel. Uma nota de rodapé da Bíblia Ave Maria, muito popular aqui no Brasil, comenta que isso não consistiu em idolatria propriamente dita, uma vez que os bezerros eram símbolos do Deus de Israel, mas que se tratava de uma representação ilegal do Deus verdadeiro. Ora, a ilegalidade estava justamente na adoração a Deus por meio de imagens. O segundo mandamento proíbe não somente a adoração de falsos deuses, mas também do Deus verdadeiro por objetos interpostos. Foi por isso que Ezequias, rei de Judá, fez em pedaços a serpente de bronze que Moisés tinha preparado, porque até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam Neustã. Embora o próprio Deus tivesse determinado que Moisés confeccionasse uma serpente de bronze durante a peregrinação do povo de Israel no deserto, na ocasião, os israelitas foram orientados a apenas olhar para a serpente, a fim de serem curados da mordida das cobras abrasadoras. Mas, séculos mais tarde, alguns acabaram instaurando um verdadeiro culto a esse objeto, razão pela qual Ezequias a destruiu quando empreendeu sua reforma religiosa. Precisamos fazer distinção entre o uso de imagens para fins de ilustração e ornamentação e a prática de atos de verdadeira adoração direcionados a elas. Deus é Espírito
E importa que seus adoradores o adorem em espírito e verdade. Nenhum ato de adoração pode ser praticado perante imagens que representem a divindade. Aliás, Deus, o Criador e Senhor do universo, a quem homem nenhum jamais viu, nem é capaz de ver, definitivamente não pode ser representado por imagens e pinturas. E as representações artísticas de personalidades bíblicas não podem ser objeto de nenhum ato de adoração, o que lamentavelmente acontece na Igreja de Roma. E é nisso que reside a reprovação feita por Jesus à liderança religiosa do período representado pela Igreja de Tiatira, uma vez que tolera que Jezabel ensine e seduza os crentes a praticarem a prostituição, que é símbolo da idolatria. Vale ressaltar que quando João se prostrou diante do anjo para adorá-lo, este se recusou a aceitar o gesto e apelou para que João não agisse assim, pois era apenas um conservo dele e de seus irmãos os profetas. O anjo instou João a adorar somente a Deus. Todavia, muitos cristãos condescendem em se ajoelhar perante as imagens e quadros de meros seres humanos, ou mesmo diante dos próprios seres humanos vivos. Diante da clareza do segundo mandamento, causa de constrangimento para os líderes religiosos católicos, optou-se por remover seu conteúdo da redação dos 10 mandamentos disponível nos catecismos. Aí, para se preservar o número total dos mandamentos, o 10º foi dividido artificialmente em 2. Na verdade, o 9º e o 10º mandamentos, tais como aparecem nos catecismos, tratam do mesmo assunto, a condenação da cobiça. Como se não bastasse isso, o sábado do 7º dia foi substituído pelo domingo, um dia de culto pagão, originalmente dedicado à adoração ao sol, havendo também o acréscimo das festas de guarda. A respeito desse ponto, trataremos num vídeo à parte. A doutrina católica difere muito da simplicidade da mensagem apostólica. É impossível enxergar toda a complexidade da doutrina católica romana lendo apenas o Novo Testamento. Na verdade, a Igreja Católica é fruto de um forte sincretismo religioso e filosófico. Trata-se do produto da mistura de conceitos bíblicos, elementos da filosofia grega, práticas pagãs gregas, romanas e germânicas e conveniências políticas. Durante o decorrer da história, por diversas vezes, Satanás buscou induzir o povo de Deus à apostasia, à idolatria, às falsas doutrinas e ao mundanismo. A figura de Jezabel, que na carta à igreja de Tiatira é usada como símbolo de uma instituição que se afastou dos puros princípios da palavra de Deus, remete-nos à história bíblica de Elias, 2.800 anos atrás. Quando o rei Acabe de Israel casou-se com Jezabel, uma princesa sidônia, foi induzido por ela ao culto a Baal, deus dos fenícios. Isso levou o povo a tolerar um nível de espiritualidade e moralidade rebaixados. Outras práticas contrárias à lei de Deus, além da idolatria, foram admitidas no meio do povo de Israel. Jezabel não se contentou em promover a falsa religião, mas também perseguiu os profetas do Senhor. Foi nessa circunstância probante que Deus suscitou o profeta Elias para reprovar Acabe e enfrentar o culto a Baal e aqueles que o promoviam. Depois de 3 anos e meio de seca, que Deus permitiu que sobreviesse à terra como punição pela apostasia do povo, Elias compareceu perante o rei Acabe, sendo recebido pelo rei com a indagação: És tu, ó perturbador de Israel? A que Elias respondeu: Eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixastes os mandamentos do Senhor e seguistes os Baalins.
Para se demonstrar qual era o Deus verdadeiro, ficou definido um confronto entre Elias e os profetas de Baal sobre o Monte Carmelo. Elias ergueria um altar ao Senhor e os profetas de Baal fariam o mesmo a seu Deus. Sacrifícios seriam oferecidos a ambos os deuses, e aquele Deus que enviasse fogo do céu sobre o altar a ele dedicado seria reconhecido pelo povo como o único Deus verdadeiro. Nessa oportunidade, o povo se ajuntou sobre o Monte Carmelo, sendo instado por Elias a tomar uma decisão. Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. Se é Baal, segui-o. Na sequência, os profetas de Baal erigiram seu altar e ofereceram sacrifícios sobre ele. Clamaram a Baal durante todo o dia, mas não houve resposta. Em seguida, Elias restaurou o altar do Senhor, que já existia ali, estava em ruínas, e ofereceu sobre ele o seu sacrifício. Ao clamar ao Senhor, desceu fogo do céu e consumiu o sacrifício e as próprias pedras do altar. Então o povo entendeu que o Senhor era o único Deus verdadeiro, razão pela qual, por ordem de Elias, os falsos profetas de Baal foram presos e mortos. Eles foram castigados assim em conformidade com a lei de Moisés, que impunha a morte aos que fizessem o povo se desviar do caminho do Senhor. Ao tomar conhecimento disso, Jezabel enfureceu-se e resolveu acabar com Elias de uma vez por todas. Tendo Elias ficado amedrontado, fugiu para junto do Monte Horebe, na Arábia. Sendo indagado pelo Senhor quanto ao que ele fazia ali, Elias respondeu: tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só e procuram tirar minha vida. Elias julgava que só ele tinha sobrado dos fiéis servos do Senhor. Mas Deus lhe disse: também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal. Muito do que é apresentado em Apocalipse é extraído da história de Elias. Por exemplo, como temos visto, a carta à igreja de Tiatira faz referência a Jezabel, que é ali tomada como símbolo do cristianismo institucionalizado e apostatado por promover a idolatria e a transgressão à lei de Deus. Em Apocalipse capítulos 13 e 16, aparece a figura do falso profeta, que até fogo faz descer do céu à terra à vista dos homens, indicando que no tempo do fim, os enganos de Satanás serão tão mais poderosos e perigosos que algo que na época de Elias só se realizou por meio de um profeta verdadeiro, nos dias finais será obtido até mesmo por obra de um falso profeta. Sobre a identidade desse falso profeta de Apocalipse capítulos 13 e 16, falaremos em vídeos futuros desta série. Também de acordo com Apocalipse capítulo 16, a batalha final ocorrerá em Armagedon, expressão proveniente do hebraico que significa Monte de Megido, e que, de certa forma, remete ao Monte Carmelo, pois é o monte mais destacado na planície de Megido. Ora, o Carmelo foi o local do combate espiritual entre Elias e os profetas de Baal. Nos momentos finais da história deste mundo, haverá um novo conflito entre a verdade e o erro, e a falsa adoração será exposta diante de todo mundo, atraindo a ira de Jezabel simbólica, que é a igreja caída. Essas e outras reminiscências revelam que, se queremos entender bem as profecias do Apocalipse, precisamos prestar atenção à história de Elias. Na carta à igreja de Tiatira, Jesus revela que, apesar dos erros e devassidão promovidos pela instituição representada por Jezabel, ainda haveria, nesse período, os demais de Tiatira, aqueles que não têm essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Isso indica que mesmo no negro período da Idade Média, em que predominava um misto de cristianismo e paganismo,
com seu misticismo e suas crendices, haveria um remanescente fiel, o qual não se deixaria levar pelas coisas profundas de Satanás. Assim como no tempo de Elias houve 7.000 que não dobraram o joelho a Baal, um remanescente fiel, no período representado pela igreja de Tiatira, também existiriam aqueles que, recusando as tradições humanas, resistiriam às falsas doutrinas, procurando seguir de coração aquilo que conseguissem captar diretamente da palavra de Deus. Os valdenses foram esse remanescente fiel durante a Idade Média. E não foram os únicos, havia outros aqui e acolá. Deus sempre teve um remanescente fiel. Nos momentos mais negros da história deste mundo, Deus tem velado para que a luz não se apague de todo. Hoje, Ele ainda trabalha no coração dos homens para que aqueles que escutarem sua voz a falar pelas Escrituras possam ser seus representantes em meio às trevas. Hoje, o Senhor deseja que eu e você façamos parte desse grupo de seu remanescente fiel. Ele quer que eu e você sejamos como os demais de Tiatira, que não seguem a falsa doutrina e que não se contaminam com as coisas profundas de Satanás. Que Deus nos ajude a sermos seus fiéis representantes neste mundo, de modo a sermos luz em meio a trevas. E por hoje é isso. No próximo vídeo, continuaremos o estudo sobre a carta ao anjo da igreja de Tiatira. Aguardo você em nosso próximo estudo. Que Deus o abençoe.